Campeonato Brasileiro com o líder Botafogo, mais uma vitória. Não gosta de desafio fácil? Botafogo no Carioca e nos outros campeonatos na temporada. No Campeonato Carioca, 15 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e o aproveitamento de 64,4. Aproveitamento bom, mas não chegou na fase decisiva, na fase final não adianta nada. Nos outros campeonatos, 17 jogos e 76,5% de aproveitamento. Aí o aproveitamento é muito melhor. 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Tem as médias ali de gols marcados por jogo, a média ela é melhor. E de gols sofridos, aí ele tá sofrendo mais, né? A média era menor. Tá fazendo mais também, né? Tá fazendo mais, tá sofrendo mais. Só que o que importa, líder do Brasileirão e líder do seu grupo na Sul-Americana. Esse é o Botafogo. Tem a Copa do Brasil também, em que ele fez 2-0 e levou a virada 3-2, mas está vivo ainda na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E aí eu já vou na pergunta seca, na pergunta ali, para mexer com a galera do F360. Para você, professor. É bem seca mesmo. O Botafogo, ele é favorito ao título do Brasileiro, ele é candidato, ele corre por fora, ou ele é um azarão que só por nesse pequeno recorte tá na frente, mas vai cair com certeza, que nem muita gente fala. Dei 4 opções, eu ia dar 3. Boa. Eu acrescentei essa quarta, vou repetir. Vai, favorito, candidato, corre por fora, ou é um azarão que com certeza vai cair? Eu pensei que você ia perguntar se o Botafogo era o Arsenal do Brasil e o Palmeiras é o Manchester City, numa comparação. Ele é candidato. Favorito. Ele não é, mas eu acho que já ganhou o direito de ser candidato, até porque ele mostrou no jogo de ontem uma coisa que eu já tinha levantado a bola aqui, é uma cobrança antecipada que eu fiz, né? Sim. Eu faço às vezes umas cobranças antecipadas, fiz uma para o Soares, pedi gol engrenar em média de meio gol. Para o Botafogo, a minha cobrança era a seguinte: eu quero ver esse time quando tiver que propor jogo, em partidas como a de ontem, em casa contra o América. Teve a felicidade, não sorte, eu não quero subestimar, mas teve a felicidade de fazer um gol logo. Sim. Isso condicionou o jogo de uma maneira muito confortável para o Botafogo. Que teve, claro, o mérito de conduzir o jogo ao seu feitio e matá-lo na hora que precisava. Então, o Botafogo já me deu uma outra resposta. A gente falava de um Botafogo e a tela falava de não gosta de desafio que não seja difícil, né? A gente já tinha visto o Botafogo em jogos difíceis, mas em jogos difíceis contra gente que deixa jogar. Sim. Ontem, eu gostei. Já é mais do que o Botafogo fazia. Já não se enroscou em casa contra o América. Isso é consistência. 5 pontinhos já na frente. Sem Tiquinho Soares ontem. Então, outro dia que ele massacrou o Galo jogando em casa, ele estava com o time misto, com vários jogadores que são titulares no banco de reservas. Ele vem usando também o seu elenco. Eu tô contigo, para mim é candidato. Eu falei isso quando, na 5ª rodada, antes do Botafogo perder pro Goiás, fui achincalhado por muita gente. Inclusive, levei bronca em casa do meu filho. Lembra que eu contei aqui? Papai, você está no Twitter. Eu falei, estou? Porque tem um monte de gente falando que você falou que o Botafogo é candidato. Eu falei, é candidato. E aí eu lembro que teve um fã de esportes aqui, um dia desse, semana passada, ou retrasada, ele mandou pra gente, candidato todos são. Eu falei, eu discordo. O Curitiba, no momento, não é candidato. Todos são, mas líder o Santos não é candidato. Só um é o líder. O Cuiabá não é candidato. Candidatos são os times que estão lá em cima e que vão chegar lá nas últimas rodadas ainda brigando pelo título. Imagino que o Botafogo vai. Hoje, eu acho que o Botafogo é candidato. Não é favorito. Tem trabalho aplicado, tem os pontos ganhos mais do que todos, tem um bom futebol do ponto de vista orgânico do que a gente pede hoje de jogar como um time. O Botafogo joga como um time. Tem mais do que os 11 que sempre teve nas 11 heróis em cada jogo. Todo ano, né? 11, aquela coisa contadinha. Agora o Botafogo tem mais gente. Então, por que não? E o grande desafio é conseguir dar continuidade, acho, porque você olha um Fluminense que vem cantando, vinha praticando o melhor futebol do Brasil. Você vê uma queda física do Fluminense. Ontem contra o Corinthians, para mim, ficou nítido, sobretudo no segundo tempo. Então, assim, num calendário tão pesado, o Botafogo tem um equilíbrio de elenco, acho que também passou de um time titular, mas ainda assim, para um time que, além de candidato,
Se ele é candidato no Brasileirão, e eu concordo com os amigos, para mim é a mesma linha. Acho que a gente não está apontando vários candidatos. Acho que o Botafogo está ali entre os 5 principais candidatos, talvez, no momento. Só que ser favorito, você vai falar de um Palmeiras que não perde jogos e que é atual campeão. Esse sim é favorito. O Botafogo entra como um candidato na disputa, um candidato real e com força. Ele é favorito na Sul-Americana, para mim. Ele é um dos favoritos na Copa Sul-Americana. Não sei quem vai entrar da Libertadores. Sul-Americana tem tanto favorito, né? E assim, e essa é a minha dúvida. De repente consegue reverter o cenário com o Atlético Paranaense. Está aberto ainda. Você tem uma temporada muito longa. A gente está falando de um candidato, mas é um candidato com 8 rodadas disputadas. Então, esse é o meu contraponto só em relação ao Botafogo, de uma temporada que tem tanto desgaste de times que são extremamente regulares como o Palmeiras. Mas, pelo que ele tem apresentado, o repertório também tinha muito dessa dúvida. O Botafogo, quando precisou ser um time mais reativo, e que não é tanto a característica da carreira do Luiz Castro, então mostra um técnico que se moldou mais ao que ele encontrou aqui no Brasil, ao elenco que ele tem do Botafogo, ele está conseguindo mostrar quando ele tem que propor o jogo. Então, isso torna candidato. Vamos ver a sequência da temporada, que é muito longa. Quem são os favoritos? Para mim, os favoritos, desconsiderando oscilações, momento ruim, momento... Pensando em força de elenco, para mim os favoritos são... Palmeiras é o grande favorito, Flamengo, Galo, Fluminense. Mas o Palmeiras ainda eu colocaria acima de qualquer Palmeiras é o grande favorito. Ele está numa prateleira sozinho. Pela continuidade de trabalho, pelo nível dos jogadores, do elenco, do técnico, é o grande favorito. Ao lado do Palmeiras, o Flamengo... mas o Flamengo tá mal. O Flamengo troca de treinador toda hora. Não se encontrou com o São Paulo. Mas é o elenco, né? Mas é o Flamengo. Olha o time que tem o Flamengo e o elenco. Não é verdade? O Galo também. O Fluminense... mas o Fluminense perdeu os 2 últimos... Mas o Fluminense tem um time muito bom. Concordo. Agora, muita coisa vai mudar. No meio do ano, o Botafogo pode ficar mais forte. O John Textor resolve pôr a mão no bolso. O Botafogo pode ficar mais fraco. O John Textor, eu quero fazer igual eu fiz com o Jefinho vou reforçar o meu time na França e vou tirar... Aí botam ele para correr. Ele não tem direito de fazer isso. Com o Botafogo líder, tornar o time mais fraco, não quer fortalecer, então fica na moita. Agora, boa, professor. Enfraquecer, não. Aí tem barulho. Aí tem barulho. E os outros times podem melhorar, piorar. Agora, hoje, com 8 rodadas, 7 vitórias, para mim é candidato. É candidato. Ainda bem que você pôs candidato. Quando você falou, eu não ia colocar, eu falei, ele não ia colocar candidato. Mas essa favorito opção não é ainda. É uma boa opção para a gente ficar meio práticos assim, né? Sem grandes comprometimentos. Porque favorito não é. Favorito é o Palmeiras. Por fora ia ser meio pesado, né? Aí né, tem esse correr por fora um líder seria meio que... Né? O conjunto do Botafogo está muito bom, não está? Tem apresentado bom futebol, tem a sua maneira de atuar, tem uma identidade. Joga como time. O Botafogo não tem grandes craques, mas tem jogadores muito bons. O goleiro é muito bom. É um elenco equilibrado. O Tiquinho é muito bom, o Tietê tá jogando bem, Eduardo. E joga como um organismo, né, Abel? Alguns times nesse campeonato, mesmo sem ser brilhantes, eles jogam como time. O Cruzeiro é outro. E joga como um time. O Flamengo não joga como um time. É até mais favorito, se você colocar como potencial. O Corinthians tem bons nomes que não entregam. O Botafogo joga como um organismo, como um time de futebol. Se for campeão, vai ser um campeão coletivo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Posso falar para vocês a sequência? Claro. Eu sei que o André Donk quer falar, mas já vou te ajudar, ou enriquecer a sua fala, porque o Botafogo vai jogar com o Atlético Paranaense, não estou falando da Copa do Brasil. No meio de semana tem Copa do Brasil. Vezes, né? No sábado, pelo Brasileirão, é Atlético Paranaense e Botafogo. 9ª rodada. Aí a 10ª rodada, Botafogo e Fortaleza. Outro jogo difícil. 11ª, Cuiabá e Botafogo, fora de casa. 12ª, só mais 2, hein? Palmeiras e Botafogo. Olha a pedreira. E a 13ª, para parar por aqui, Botafogo e Vasco. Sequência dificílima. Mas a de todos os times, a sequência é difícil para todo mundo. O Campeonato Brasileiro é difícil toda hora. É difícil você pegar um time que está abaixo de você. E aí você até me ajudou, porque você ilustrou um pouco uma coisa que eu ia falar. Que eu achei que foi muito bem o Luiz Castro na coletiva. Eu queria enaltecer a declaração dele. Porque, assim, não é significar que o Botafogo também vai ganhar tudo. E não é isso para valorizar o trabalho dele, não. É um time que está no caminho certo. Não sei, pode ser que ele perca o Palmeiras, pode ser que empate com Fortaleza. São jogos pesados. Copa do Brasil. Copa do Brasil, pô, se você ser eliminado, é uma decepção. Você está falando do atual vice-campeão da Libertadores que o Botafogo está pegando. É um negócio que não seria nenhum desastre, não seria fora da curva. Qualquer um dos dois cair nesse confronto.
Então acho que é legal ele pontuar isso nesse momento, que o time está 6 de 7 vitórias, 6 vitórias e 7 jogos, um time extremamente regular, que o torcedor está empolgado naturalmente, mas assim, você tem que destacar o trabalho. Não é por causa dos resultados estarem saindo, mas é um trabalho que está sendo bem executado. Olha como evoluiu. É de um time condenado à Taça Rio, a Copa Rio, que aliás ganhou, né? A Taça Rio. É um time que no Carioca deu vexame em relação ao que tinha que fazer, que ele é um dos 4 grandes, tinha que ter jogado semifinal. E quem diria que chegaria ao confronto direto do turno contra o Palmeiras, falando em título. Olha só. Quantos times no Brasil podiam começar esse campeonato pensando em se ombrear ao Palmeiras, em pontos, em competição? Só Atlético e Flamengo. O Botafogo está aí. Fatalmente chegará esse jogo ainda, por mais que as coisas deem errado no caminho, chegará esse jogo com possibilidade de brigar diretamente com o Palmeiras pelo título. E temos uma tela, professor Celso Zelt, Natália Mostra a tela aí para nós. E André. A gente tem uma tela com esses números do Botafogo fazendo uma... Não foi o Palmeiras, foi o Flamengo. O Palmeiras teve 7 vitórias e 19. Mas tem coisas positivas. Por exemplo, essa única derrota para o Goiás, que aliás quebra uma série de 100%, não abalou o Botafogo. Outros Botafogos de outros tempos talvez não se sentissem mais tão confortáveis no campeonato como o Botafogo se sente nesse momento. Sim. O Botafogo ganhou do Fluminense, que é time de bola. O Botafogo fez a lição de casa agora contra o Goiás. Viu o Palmeiras perder ponto recentemente em 2 empates que dão ao Botafogo essa boa diferença de 5 pontos. Então o Botafogo é uma realidade para a disputa de título. Ninguém está dizendo que vai ser campeão. Mas o Botafogo já atingiu um outro status nesse campeonato do que quando o campeonato começou. E ele vai ser questionado o campeonato inteiro. Se ele chegar na penúltima rodada, até o fim, com chance de título, mas ainda com possibilidade de perder esse título, ele vai chegar na penúltima rodada sendo questionado e de todo mundo dizendo, olha aí, é o Borussia Dortmund, é o Arsenal. Ou se o Miami Heat perder hoje, é o Miami Heat, que estava 3-0 e levou 4-3. Só que tem gente que foi contestada e acabou ganhando, né? O Leicester era contestado até o fim e acabou ganhando. O Corinthians do Carille era contestado até o fim e acabou ganhando. Só para ficar em 2 exemplos são exceções, de pontos corridos. Né? Isso não é uma prática habitual. A gente não vê sempre esses que são contestados. Normalmente, na maior parte das vezes, eles acabam caindo mesmo por uma questão. Mas não é o caso do Botafogo. A gente está falando de um Botafogo que hoje apresenta um futebol diferente dos outros que a gente está contestando, né? Ali, às vezes, você contesta, mas é fora da curva. Tá jogando 2 jogos, daqui a pouco não joga bem. Não é o que está acontecendo. O Botafogo está numa regularidade. E eu acho que é normal toda essa contestação, é compreensível, por quê? Por tudo que o Botafogo passou nos últimos anos, o tempo que o Botafogo não ganha um título. O Botafogo não é o time mais estrelado, não é o time mais rico, não é o time mais badalado. Então surpreende que um time comece assim dessa forma. E é natural que quase todo mundo, ou que muita gente, ou que a maioria duvide que o Botafogo vai conseguir. O Botafogo vai ter que provar. E tá também fora de cenário de título já tem um tempo, né? Então, é isso. E tem o outro lado também. A gente está num cenário que a gente está muito acostumado no futebol brasileiro com o título ou do Palmeiras ou do Flamengo. O Atlético Mineiro também, mas simplesmente Palmeiras e Flamengo. Se o Botafogo estiver disputando ali até a reta final com alguém, provavelmente vai ser Palmeiras ou Flamengo, ou os dois. Então, a partir do momento que se questione, acho que vai... Não é talvez porque o Botafogo que vai, de repente, vai questionar o Botafogo. Os outros são muito mas fortes. É pela confiança que você se estabelece. Se ele for questionado até o final, vai perder. Mas se ele estiver até o final disputando o título, a temporada já vai ser um sucesso, não? Claro. Chegando ali na reta final, brigando de igual para igual com times com mais orçamento e com mais tempos de trabalho mais estabelecidos. No caso do Palmeiras, né? O Flamengo mudando de técnicos, mas mais consolidados no topo nos últimos anos, é um baita trabalho. Temos fãs de esportes já Então vamos lá na hashtag F360BR, agitada nesta segunda-feira. Gosto. Início de semana. A Natália gosta? Eu adoro os fãs de esportes. Nós também gostamos, né, Natália? Alexandre, os candidatos ao título agora começam a ganhar força. Botafogo tem elenco curto, não deve chegar nem ao 4º lugar. E a torcida deve comemorar muito se vier uma vaga na... o Alexandre acha que o Botafogo é para Sul-Americano. Então, não chega nem entre os 4. Tudo bem, atrás do Palmeiras, vai. Bota outros 3 na frente do Botafogo. Esses 3 vão precisar jogar bola. O Flamengo vai precisar jogar bola, o Galo vai
precisar continuar jogando bola. O Fluminense vai precisar ser mais constante no Brasileiro. Lembrando que eles... São Paulo vai ter que segurar o que está fazendo. Lembrando que esses times também seguem brigando, assim como o Botafogo, pelos outros títulos. Libertadores, Copa do Brasil. E mesmo que termine, de repente, uma quinta colocação, mas jogando bem, pra mim é uma temporada muito positiva. Claro que é. Quase desistindo de colocar o Botafogo como candidato. Nem botafoguense está acreditando. Olha o William Guerra aí, o que ele está dizendo. Sou botafoguense, mas o Botafogo vai cair, igual o Fluminense que vocês diziam ser candidato a tudo. Calma e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Ele tá naquela de antizica. Isso é coisa de botafoguense, aí, é superstição. Superstição. Eu entendi a tua, William. Você é malandro. Isso aí é pior, isso é superstição, que por superstição você não põe o S. Igor Brunelli, bom dia. Concordo muito com o Prati Júnior. André Dom, que é o Prati Júnior. Essa eu não sabia, hein? O Tatiquinho. O Trent de Plácido é um dos melhores laterais direitos do campeonato, tecnicamente. Agrega, defensivamente, muito correto, se completa bem com o Marçal. Achou 2 laterais, né? O primeiro gol sai do pé do